Olá, eu sou a Rafaela, professora virtual do curso Next Level. O lugar santo era mais que uma câmara dentro do tabernáculo. Era um espaço de ministério diário, revelação e intimidade com Deus. Ali, 3 móveis sagrados representavam pilares da vida espiritual: o pão da presença, a luz da palavra e o incenso da oração. Nesta aula, vamos mergulhar no significado de cada elemento e descobrir como eles apontam para Cristo e para a nossa vida devocional hoje. O lugar santo era a primeira sala interna do tabernáculo de Moisés, um espaço reservado e cheio de significado. Ele ficava entre o átrio externo e o lugar santíssimo, separado por cortinas e um véu espesso, e só os sacerdotes tinham acesso ali. Era como uma ponte sagrada entre o mundo comum e a presença gloriosa de Deus. Dentro desse ambiente estavam 3 móveis muito especiais. Primeiro, a mesa dos pães da proposição. Segundo, o candelabro de ouro ou menorá. E terceiro, o altar de incenso. Cada um deles carregava um profundo simbolismo espiritual, revelado nos capítulos de Êxodo 25 a 30. Segundo Êxodo 26, 33 ao 35, esse lugar ficava fora do véu, diante da Arca do Testemunho. Era lá que os sacerdotes entravam todos os dias para manter as lâmpadas acesas e queimar o incenso diante do Senhor. Êxodo 30, 7 e 8. Era um ambiente de adoração contínua, onde tudo apontava para 3 pilares da vida espiritual: comunhão, luz e intercessão. Mesmo que a glória de Deus habitasse no lugar santíssimo, era no lugar santo que se expressava o serviço diário da aliança com Deus. O autor de Hebreus explica que esse espaço fazia parte do santuário terreno, uma representação das realidades celestiais. Ele diz: ora, também o primeiro pacto tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o primeiro tabernáculo, em que estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, o qual se chama o lugar santo. Hebreus 9, 1 e 2. Ou seja, o lugar santo era mais do que um ambiente físico. Ele era um modelo espiritual e profético. Em cada detalhe, ele já anunciava Jesus, a luz que ilumina o mundo. João 8,12. O pão que desceu do céu. João 6,35. E o intercessor que está sempre diante do Pai por nós. Hebreus 7,25. Tudo ali nos convidava a viver uma adoração viva, diária, que nos aproxima cada vez mais da presença de Deus. Primeiro tópico da aula: a mesa dos pães da proposição. A mesa dos pães da proposição. Ela está descrita em detalhes em Êxodo 25, 23 ao 30 e Levítico 24, 5 ao 9. Ficava posicionada no lado norte do santuário, à direita de quem entrava. A mesa dos pães, também conhecida como mesa da presença. Era feita de madeira de acácia, um material resistente e incorruptível, e toda revestida de ouro puro, o que revelava sua importância e o caráter santo e glorioso de Deus. Sobre essa mesa eram colocados 12 pães, chamados, em hebraico, Lechem Panim, que significa pães da presença, ou pães da face. Eles representavam as 12 tribos de Israel e eram organizados em 2 fileiras de 6. Esses pães eram trocados todo sábado, e os que eram retirados só podiam ser comidos pelos sacerdotes, dentro do próprio santuário, um ritual contínuo que falava de consagração, provisão e fidelidade divina. Essa mesa era muito mais do que um móvel com pães. Ela representava a presença constante de Deus com seu povo, mesmo no deserto. Era um sinal de que Ele é quem sustenta, tanto no físico quanto no espiritual. Mais do que isso, era um convite à comunhão, uma mesa posta diante do Senhor, como quem chama amigos íntimos para se sentarem juntos. No Novo Testamento, essa mesa aponta para Jesus, o verdadeiro pão da vida, que alimenta não só o corpo, mas a alma com vida eterna. Em João 6,35, ele diz: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Ele é o alimento da nova aliança, sempre disponível para quem se aproxima com fé. Essa mesa nos lembra que, em Cristo, encontramos sustento, presença, comunhão e aliança viva com Deus.
Segundo tópico, o candelabro de ouro, menorá. O candelabro de ouro, também conhecido como menorá, era um dos elementos mais marcantes do lugar santo. Descrito em Êxodo 25:31 ao 40, ele ficava no lado sul do santuário, de frente para a mesa dos pães, feito a partir de uma única peça de ouro puro. Como o lugar santo não tinha janelas, nem entrada de luz natural, a menorá era a única fonte de iluminação ali dentro. Ela era mantida acesa todos os dias com azeite puro de oliva, cuidadosamente alimentada pelos sacerdotes pela manhã e à tarde. Essa luz contínua simbolizava a presença constante de Deus e a vigilância espiritual necessária para servir no santuário. Ele também representava a luz da revelação divina. Era graças à menorá que os sacerdotes podiam ver, se orientar e realizar suas funções diante de Deus. Sem essa luz, não havia discernimento, direção nem culto verdadeiro, como diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sua estrutura tinha uma haste central com 3 braços de cada lado, formando 7 lâmpadas ao todo. Cada lâmpada era decorada com cálices em forma de flor de amendoeira, com botões e flores, símbolos de vida, beleza e renovação espiritual. O número 7, com seus braços simétricos, também é cheio de sentido. Ele representa plenitude, totalidade, e mostra que essa luz era perfeita e vinha de uma única fonte, o próprio Deus. Tudo isso apontava para algo maior. No Novo Testamento, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Assim como a menorá iluminava o santuário, Cristo veio para iluminar o mundo. Ele revela a verdade, dissipa as trevas e guia os que o seguem em direção à vida. João 1:9 diz que Jesus é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todos. E não para por aí. O candelabro também nos remete à ação do Espírito Santo. Em Zacarias 4, o profeta tem uma visão de um candelabro sendo alimentado diretamente por 2 oliveiras. O anjo interpreta: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. O azeite da menorá é símbolo claro da unção do Espírito, que mantém a luz acesa no meio do povo de Deus. E no livro de Apocalipse 4:5, essa imagem ressurge com os 7 Espíritos de Deus, expressão que simboliza a plenitude da atuação do Espírito diante do trono celestial. No fim das contas, o candelabro de ouro era muito mais do que uma peça sagrada no tabernáculo. Ele representava a luz de Deus entre o seu povo, apontava para Jesus como a luz do mundo e revelava a obra viva do Espírito Santo, que hoje continua iluminando, guiando e sustentando a Igreja. Em meio às trevas do mundo e da vida, a menorá nos lembra: Deus acendeu sua luz, e essa luz nunca se apaga. No próximo tópico, vamos falar sobre o altar de incenso. No coração do lugar santo, bem diante do véu que separava o santuário da presença mais íntima de Deus, havia um móvel pequeno, mas carregado de significado: o altar de incenso. Também conhecido como altar de ouro, Êxodo 30, 1 ao 10. O altar de incenso era feito de madeira de acácia e totalmente revestido de ouro puro. Ele não era usado para sacrifícios de animais, como o altar de bronze lá fora, no átrio. Seu propósito era outro. Ali se queimava, todos os dias, um incenso especial, sagrado, com aroma suave, preparado segundo uma receita que o próprio Deus deu a Moisés. Esse incenso era oferecido 2 vezes ao dia, ao amanhecer e ao entardecer, no momento em que os sacerdotes cuidavam das lâmpadas do candelabro. A fumaça subia lentamente, enchendo o santuário e simbolizando algo profundo, as orações do povo sendo elevadas até Deus. Uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, o altar também era purificado com sangue, como parte do ritual de reconciliação. O significado espiritual desse altar é muito especial. Ele nos fala de oração, de intercessão e de comunhão com Deus. O salmista descreve isso de forma linda. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Salmo 141, 2.
Essa imagem aparece novamente no livro do Apocalipse, quando vemos os anjos diante de Deus oferecendo incenso que representa as orações dos santos. Apocalipse 5:8, 8:3-4. Ou seja, quando oramos, nossas palavras são como um perfume precioso diante do Senhor. Mesmo separado pelo véu, o aroma do incenso do altar atravessava até o lugar santíssimo, um símbolo profético de que a oração romperia barreiras. Esse sinal se cumpriu na morte de Jesus, quando o véu do templo se rasgou, abrindo definitivamente o acesso à presença de Deus. Mateus 27:51. No Novo Testamento, o altar de incenso encontra seu cumprimento em Cristo, nosso sumo sacerdote, que intercede continuamente por nós. Hebreus 7:25. Hoje, esse altar vive nos corações dos que creem, e nossas orações são recebidas como incenso agradável diante do trono celestial. Tópico 3.5. Os 3 altares da vida com Deus. Como vivemos nosso sacerdócio hoje? Quando olhamos para o lugar santo do tabernáculo de Moisés, com seus 3 móveis sagrados, a mesa dos pães, a menorá e o altar de incenso, percebemos que não se trata apenas de um antigo ritual do Antigo Testamento. Ali há um modelo poderoso para a vida espiritual do cristão hoje. Assim como os sacerdotes ministravam diariamente naquele espaço, nós também somos chamados a cultivar uma vida devocional constante, sustentada por 3 práticas essenciais. Primeiro, o altar do jejum, nossa fome por Deus. A mesa dos pães da proposição simbolizava a dependência de Israel de Deus. Hoje, esse princípio se manifesta no jejum, que vai além da abstinência alimentar. É um clamor pela presença de Deus, nossa verdadeira fonte de vida. Ao jejuar, expressamos que nossa maior fome é espiritual, por comunhão com o pão da vida, Jesus. Segundo, o altar da palavra, luz para o caminho. A menorá iluminava o lugar santo, assim como a palavra de Deus ilumina nosso caminho. Sem ela, andamos em trevas. Cristo, a palavra viva, é a luz do mundo, e ao meditarmos nas Escrituras, mantemos essa luz acesa em nós. Como sacerdotes espirituais, devemos alimentar diariamente essa chama com leitura, meditação e obediência. Terceiro, o altar da oração, comunhão com o céu. O altar de incenso, diante do véu, simbolizava a ligação entre a terra e Deus por meio da oração. Assim como o incenso subia, nossas orações chegam à presença divina. Em Apocalipse, elas são vistas como incenso diante do trono. Orar é entrar em comunhão com o céu, e hoje é Cristo quem intercede por nós continuamente. Jejum, palavra e oração formam o centro da nossa vida com Deus. Eles revelam que o verdadeiro culto acontece no nosso interior, o lugar santo do coração. Nesse espaço espiritual, somos alimentados por Cristo, iluminados pela palavra e conduzidos à presença de Deus em oração. Como sacerdotes da nova aliança, ministramos diariamente diante do Senhor, num altar vivo onde o céu encontra a terra. Agora vamos para o próximo tópico, a entrada do tabernáculo. Logo na entrada da tenda do tabernáculo, havia algo que já nos dizia muito sem usar palavras. Uma linda cortina feita de linho fino, bordada com fios azul, púrpura e carmesim. Êxodo 26:36. Essa estrutura marcava a transição entre 2 ambientes muito diferentes. O átrio exterior, onde o povo trazia seus sacrifícios, e o lugar santo, acessível apenas aos sacerdotes em serviço. Ou seja, a cortina de entrada não era apenas decorativa, mas um portal simbólico. Ao atravessá-la, o sacerdote deixava o lugar do sacrifício e adentrava o espaço de comunhão, indicando que, após o arrependimento, vem a revelação de Deus. A cortina era sustentada por 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de bronze, com bases também de bronze. Êxodo 26:37. As bases de bronze das colunas da entrada do tabernáculo simbolizam o juízo, em contraste com as bases de prata das cortinas internas, que representam a redenção. Isso ensina que o caminho à presença de Deus começa com arrependimento e purificação. As 5 colunas da entrada do tabernáculo
podem simbolizar os 5 ministérios de Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que sustentam o crescimento espiritual da Igreja. Assim como as colunas sustentavam o acesso ao lugar santo, esses ministérios ajudam os crentes a avançar da culpa para a comunhão com Deus. No centro de tudo está Jesus, a verdadeira porta, João 10:9, que por seu sangue abriu o caminho para a presença do Pai, Hebreus 10:19 e 20. Cada detalhe do tabernáculo apontava para essa graça redentora. Para concluirmos, vamos para o tópico Revelação do Lugar Santo no livro de Apocalipse. O Apocalipse revela que o tabernáculo terreno era uma sombra do santuário celestial. Nas visões de João, os 3 móveis do lugar santo, o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso aparecem com um novo significado, apontando para a adoração no céu, a intercessão de Cristo e a atuação do Espírito Santo. Em Apocalipse 4 e 5, João vê uma porta aberta no céu e é levado à sala do trono de Deus, cercada por adoração contínua. No centro está o Cordeiro, Jesus, o único digno de abrir o livro selado. A cena remete ao lugar santíssimo e revela Cristo como o sumo sacerdote do santuário celestial, Hebreus 9:11. O candelabro de ouro reaparece simbolicamente em Apocalipse 1:12 e 13, onde João vê 7 candelabros, e entre eles, Jesus. Esses candelabros representam as 7 igrejas da Ásia. Assim como a menorá iluminava o lugar santo, Cristo agora caminha entre as igrejas, mantendo a luz acesa, guiando e fortalecendo seu povo. A mesa dos pães surge de forma simbólica em Apocalipse 2:17, quando Jesus promete dar o maná escondido ao vencedor. Isso representa o alimento espiritual reservado aos fiéis, refletindo a comunhão dos crentes com Cristo, o verdadeiro pão do céu. João 6:51. O altar de incenso é destacado em Apocalipse 5, 8 e 8, 3 e 4, onde as orações dos santos sobem como incenso diante de Deus. Isso revela que a intercessão continua no céu, com Cristo atuando como sumo sacerdote. Assim como no tabernáculo, o altar é o ponto onde o clamor da terra se encontra com a presença divina. Por fim, em Apocalipse 11:19, o santuário celestial se abre e a Arca da Aliança é revelada, mostrando que o acesso à presença plena de Deus está agora disponível por meio de Cristo. Hebreus 10:19 e 20. O Apocalipse revela que o lugar santo não é apenas simbólico, mas uma realidade espiritual viva, onde adoração, palavra, oração e comunhão continuam diante do trono, com Cristo no centro e nós participando desse culto celestial. O lugar santo nos ensina que a vida cristã é marcada por comunhão, luz e intercessão. Cada móvel aponta para Cristo e revela práticas essenciais da devoção: jejum, palavra e oração. Mais que um espaço físico, ele simboliza um chamado diário a servir diante de Deus com fé, reverência e entrega. Até a próxima aula!